Bem-vindos a esta atualização profética no nosso canal. É um prazer enorme poder estar com os irmãos nesta hora para acompanharmos os eventos do mundo. Aquilo que nos cerca, que nos prova claramente que vivemos nos últimos dias da história do mundo. Estamos nos aproximando, momento a momento, da segunda vinda de Cristo. É importante nós nos mantermos preparados para este grandioso evento. Irmãos, o mundo está agitado com espírito de guerra. Na noite de sábado para domingo, Irã lançou um ataque com 300 projéteis, sendo 170 drones e mais de 120 mísseis balísticos contra Israel. Graças a Deus não houve danos e não houve também perdas humanas. Vejam aqui. Podem ler, irmãos. Algumas palavras eu não vou citar aqui. Abre um novo capítulo perigoso para velhos rivais. Novo capítulo perigoso. Irmãos, o Médio Oriente já vem vivendo essas situações há algumas décadas. Mas nós, cada dia, estamos assistindo situações realmente dramáticas e perigosas, com a intensificação do uso de armas nucleares. Vejam. Sim, aí está o país que atacou o outro, agravando um conflito já volátil. Irmãos, vejam aqui também. Israel diz que o quê? É escalada grave e perigosa e pede reunião do Conselho de Segurança da ONU. Bem, eu espero que este Conselho faça alguma coisa, considerando que os membros deste Conselho de Segurança são, na verdade, os maiores promotores destas intrigas. Estados Unidos, China, Rússia, França, Reino Unido. Irmãos, eu espero que eles façam alguma coisa. Vamos lá. Sim, houve aí um ataque com drones e mísseis e pede para que os Estados Unidos fiquem de fora. Que os Estados Unidos não se metam nessa história, porque eles têm um propósito. Irmãos, eventos semelhantes, situações semelhantes, não deveriam nos fazer parar e refletir em que tempo nós estamos vivendo? Jesus falou claramente que nos últimos dias nós veríamos guerras e rumores de guerras. Mas irmão Onésimo, sempre houve estas coisas. Olhe para o passado. Há milhares de anos, guerras entre Israel e os filisteus. Estas guerras sempre aconteceram. Pois é, sempre aconteceram. Mas não na dimensão dos nossos dias. Não com o uso de armas que estão usando nos nossos dias, que podem facilmente acabar com a vida no mundo. Lemos, o tempo de angústia, que há de aumentar até o fim, está muito próximo. Não temos tempo a perder. O mundo está agitado com o espírito de guerra. E como eu sempre digo para os irmãos, e muitos não gostam quando eu falo disto, estas guerras, estes conflitos são, na verdade, movidos por questões religiosas. Existem interesses religiosos, acima de tudo, por detrás destes conflitos. Motivações religiosas. Vejam aqui. Isto é da CNN. Saiba porque a mesquita de Al-Aqsa é foco de tensões históricas no Oriente Médio. Existe uma porção de terra em Jerusalém onde os muçulmanos construíram uma grande mesquita. E os judeus, os israelitas, acreditam que precisam tomar esse espaço, reconstruir o terceiro templo, para que o Messias assim chegue. Por outro lado, muçulmanos também acreditam que precisam derrubar os israelitas para que chegue então o Mahdi, o Messias muçulmano. Isto é interessante, irmãos. Vejam aqui. O que é dito foi a primeira fase do plano de quem? Para quê? Inaugurando o Messias muçulmano. Interessante. Este conflito está sendo movido por interesses religiosos. Vejam, esse país causando o quê? Lança satélite com referência que ao Mahdi islâmico do fim dos tempos. Por outro lado, os israelitas também querem tomar aquele pedaço de terra onde está a mesquita.
para construir um terceiro templo. Vejam, os israelenses se preparam para um novo templo judaico no local de Al-Aqsa. Vejam aí, é dito, com vacas sacrificais importadas. Eles de fato importaram dos Estados Unidos da América, do Texas. Sim, um evangélico doou novilhas vermelhas para Israel. Sim. E nos antigos de apoio crescente, alguns judeus nacionalistas esperam reconstruir o seu templo na cidade velha de Jerusalém, num local no centro das tensões israelo-palestinianas. Então, irmãos, fica cada vez mais claro. A propósito, os evangélicos americanos que estão apoiando, enviando novilhas vermelhas a Israel, que estão orando por Israel, porque acreditam também que o terceiro templo deve ser construído para apressarem assim a segunda vinda de Jesus. Nesta que é a teoria dispensacionalista, que vê eventos do fim do mundo como a reconstrução de Jerusalém como sinal da segunda vinda de Jesus Cristo para reinar neste mundo por 1000 anos. Vejam aqui, pastor o quê? Espera que o quê? Provoque o retorno de Jesus Cristo. Mas deixe-me vos dizer que o retorno de Jesus Cristo não é provocado. Jesus Cristo não virá por provocação. Jesus virá na plenitude dos tempos, quando a sua obra finalizar. Este é o foco desta agitação, irmãos. Este é o foco. E agora, quero vos mostrar uma publicação recente da Al Jazeera News, que diz claramente que 5 novilhas vermelhas já estão preparadas para o sacrifício e inauguração do terceiro templo em Israel em breve. E eles já marcaram a possível data para o sacrifício dessas novilhas. Irmãos, vejam aqui, é dito. Isto é de 9 de abril de 2024. O que as novilhas vermelhas texanas, que foram trazidas do Texas para Israel, tem a ver com Al-Aqsa e o templo judaico? O que tem a ver? Lemos, é dito. Essas novilhas vermelhas estão no centro de um esforço complicado de um segmento de judeus ultranacionalistas. Para quê? Para destruir o complexo da mesquita de Al-Aqsa, irmãos. O terceiro local mais sagrado do Islã. E substituí-la por um terceiro templo. Aqui está, irmãos, o cerne deste conflito. Interesses religiosos para a chegada desses messias, tanto do judaísmo quanto do islamismo. Isto será interessante. Vejam, é dito aqui. Há décadas que os palestinianos temem as tentativas israelitas de tomar Al-Aqsa, que é a direção em que os muçulmanos costumavam rezar antes de Meca. E a história não para por aqui. Vejam, de acordo com o raciocínio de organizações judaicas ultranacionalistas, como o Instituto do Templo, um terceiro templo não pode ser construído até que Al-Aqsa seja o quê? E o complexo seja purificado, juntamente com roupas, utensílios, centenas de homens de uma linhagem específica que já foram treinados pelo sacerdócio, que estão prontos para servir neste templo. Então estão dizendo que é impossível construir o terceiro templo até que Al-Aqsa seja tomada. O lugar onde está a mesquita, o terceiro lugar mais sagrado do Islã. O conflito é este, irmãos. Vejam. Há indícios de que o movimento do templo se prepara para sacrificar o quê? Uma novilha vermelha, com o apoio do governo de Israel. Vejam aí, Netanel Isaac, que é o diretor-geral do Ministério de Assuntos e Patrimônio de Jerusalém, fez um discurso em homenagem à chegada das novilhas. Em 2022, quando trouxeram as novilhas vermelhas do Texas para Israel. Então, o governo israelense sabe disto e está apoiando isto. E eles já têm a possível data para o primeiro sacrifício da novilha vermelha. Vejam, irmãos, esta é a primeira vez em quase 2000 anos que surge uma novilha vermelha bem-sucedida. Depois de 2000 anos, surge agora uma novilha vermelha. E este é um sinal para Israel. É um sinal de Deus para Israel, de que chegou o momento
do sacrifício. Veja, irmãos, ainda é nossa opinião que o primeiro sacrifício bem-sucedido de novilhas vermelhas ocorrerá na primavera de 2024, próximo ao período da Páscoa até Pentecostes. Quando será a Páscoa no calendário judeu? E o Pentecostes, vejam aqui, irmãos, a Páscoa será no final de abril, enquanto o Pentecostes será em meados de maio. E eles dizem: acreditamos que Deus se revelará através dos esforços deste evento futuro. É verdadeiramente um sinal dos tempos, especialmente para os judeus em Israel. Eu também creio que é um sinal do fim dos tempos. Irmãos, quando nós vamos para a palavra de Deus, Mateus capítulo 27, começando do verso 50, quando Jesus Cristo na cruz bradou: está consumado, algo aconteceu. Vamos lá. Mateus capítulo 27, verso número 50. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Verso 51. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O véu que separava o lugar santo do Santíssimo se rasgou de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Quando Jesus Cristo morre na cruz, acaba todo o cerimonial do Antigo Testamento. Jesus Cristo, quando morre, quebra todo o cerimonial do santuário terrestre e inaugura ao mesmo tempo o santuário celestial. A morte de Jesus Cristo e a ruptura do véu é um cumprimento fiel da profecia em Daniel capítulo 9. Irmãos, nós precisamos entender este assunto de uma vez por todas. Daniel capítulo 9, Deus deu uma profecia muito importante, não só para o povo judeu, mas para todo o cristão. Daniel capítulo 9, começando do verso número 20, nós não iremos entrar em todos os detalhes. Existe um vídeo muito especial aqui no canal falando sobre isto, eu vou deixar aqui na descrição. No verso 24, 70 semanas estão decretadas para o seu povo e para a sua santa cidade. Deus determinou 70 semanas, que são 490 anos, para o povo judeu especialmente. E Deus dividiu estas 70 semanas, ou 490 dias, em sessões de tempo. No verso 25, diz que desde a promulgação da ordem para restaurar Jerusalém. E conforme a história, esta ordem para restaurar Jerusalém saiu em 457, a ordem do rei Artaxerxes, 457 a.C. Esta reconstrução de Jerusalém, de acordo com a profecia, levou 49 anos. Depois destes 49 anos, adicionaríamos mais 434 anos, de acordo com a profecia em Daniel capítulo 9, o que nos leva ao ano 27, em que o ungido foi apresentado diante do mundo, quando Jesus foi batizado por João Batista e o Espírito Santo repousou sobre ele. E diz o verso número 27, que com muitos ele fará uma aliança durante uma semana. Uma semana em profecia são 7 anos. E diz que na metade da semana, ou na metade dos 7 anos, o ungido faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Irmãos, na metade dos 7 anos, do ano 27 até o ano 34, foi o ano 31, onde Jesus deu a vida. E aconteceu isto que nós lemos em Mateus 27, versos 50 e 51. O véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Acabou-se o sacrifício. Não há mais necessidade de templos. Não há mais necessidade de sacrifícios de novilhas vermelhas. Lemos aqui o livro Grande Conflito, página 21. Olhando através dos séculos futuros, Jesus via o povo do concerto espalhado em todos os países, semelhantes aos destroços de um naufrágio em terra deserta. Jesus profetizou que Israel, que os judeus estariam espalhados em todas as partes do mundo. Jesus não falou de nenhuma construção do terceiro templo. Nós estamos perante uma oportunidade de Satanás para enganar as pessoas que guardam este conceito. Irmãos, Satanás vai aproveitar-se desta crença, tanto de islâmicos da chegada do Mahdi, quanto dos judeus da chegada do Messias, da reconstrução do templo, tanto dos evangélicos que acreditam também na reconstrução do terceiro templo, para a chegada de Jesus Cristo. Satanás vai aproveitar-se destas oportunidades para enganar. E somente aqueles que estudam a palavra de Deus, que estudam a profecia bíblica, poderão estar seguros diante desses enganos que virão sobre o mundo.
Eu espero que, irmão, segure firme a sua fé, segure firme a palavra da verdade, segure firme a profecia bíblica. Não se distraia com o que vem acontecendo no mundo agora. Bem, eu os verei no próximo estudo ou na próxima atualização aqui no nosso canal. Até lá.